Fala galera, estou de volta no novo vídeo e hoje nós iremos falar sobre o básico para desenhar jogos 2D e vamos desenhar os sprites do nosso projeto do vídeo anterior. Recomendo que você assista ele primeiro para depois assistir esse, então vamos lá galera. A primeira coisa que é bom informar é que nos jogos as coisas são desenhadas separadas, geralmente tudo com exceção do cenário do jogo que fica lá no fundo é um desenho separado, para ser programado separado, e cada desenho separado nós costumamos chamar de sprites. Nós temos sprites do personagem, sprites do inimigo, objetos, plataformas, etc. E agora vamos dividir em dois fundamentos importantíssimos na verdade, para criar os sprites. Um, tamanho correto e dois, traços similares, galera. E por que tamanho correto, galera? Vamos lá. Primeiro porque nos jogos nós temos hitbox, que é a parte em que o jogo conta como o tamanho desse objeto, e ele pode ser maior ou menor que o desenho, depende do projeto. E por outro motivo é que os personagens, por exemplo, de um jogo tem que ser do mesmo tamanho geralmente. Existem personagens maiores que os outros ou vice-versa, porém o importante aqui não é em si o tamanho do personagem, mas a resolução do personagem. E para falar de resolução nós temos que falar de pixels, galera. Eu vou entrar nesse conceito agora. O que é um pixel? Um pixel é aquele quadradinho da imagem, bem pequenininho, que se você dá zoom, você vê milhares deles. Quanto maior a resolução da imagem, mais difícil de ver esses pixels, galera. Ou seja, quanto maior a resolução da imagem, por mais pixels essa imagem é constituída. Existem técnicas de desenho que aproveita essa falta de pixels, ou no caso esses poucos pixels, que são imagens de baixa resolução, para fazer desenhos. Esse estilo de desenho é chamado de pixel art. Ele era mais comum antigamente, mas existem milhares de jogos que usam essa técnica hoje em dia. E são jogos muito bons, porque aproveitam mais essa aparência retrô para dar uma pegada legal na arte do jogo. E voltando ao assunto, um desenho dentro de um jogo tem que ter a mesma resolução que o outro. Por exemplo, o personagem tem que ter a mesma resolução que o inimigo, mesmo se um for maior que o outro. Por quê? Por causa que se tiver com resoluções diferentes do tamanho que o projeto requer, a imagem vai dar a sensação de estar esticada, vai estar feio, meio borrada às vezes, ou até mesmo desproporcional. Os quadradinhos daquela imagem podem estar maiores do que os quadradinhos da outra imagem, dependendo da engine que você usar. E agora vamos fazer um teste prático com Super Mario Bros. Primeiramente nós temos a imagem aí clássica do leãozinho no tamanho normal que ele deveria ser. Note que ele tem a mesma proporção de pixels que o Mario. Ele poderia ser maior que o Mario, mas ele teria que ter pelo menos o dobro de pixels dele então. Eu poderia fazer com que ele ficasse maior que o Mario sem desenhar os outros pixels, desenhar ele com mais pixels? Sim, eu poderia esticar ele. E é isso que muita gente faz, porém o resultado fica horrível. Dos quadradinhos dele, os pixels já são maiores que o Mario. Aí ele esticado em todos os lados mesmo, eu vou colocar ele agora esticado só por cima, tipo um dobro o tamanho dele de altura. E agora ele é pequenininho, menor que o Mario. Você pode ver que ele tem uma resolução maior, então ele parece que fica mais nítido que o Mario, mesmo sendo menor. E é por isso que todos os desenhos devem seguir a proporção de pixel. E agora vamos para a segunda coisa importante, que é os traços similares. Ou seja, todos os personagens do seu jogo e tudo que tiver no seu jogo tem que ter os mesmos traços, ou seja, tem que parecer que eles foram feitos pela mesma pessoa, eles têm que se combinar. Por exemplo, nos Simpsons, como você vê aí, cada personagem ele tem uma coisa em comum com os outros, ele parece os outros, ele tem a mesma técnica de desenho que os outros. Quando você assiste agora, por exemplo, o Incrível Mundo de Gumball, você vê que os traços são diferentes. Eles não parecem ser feitos pelas mesmas pessoas que fizeram Simpsons, como no caso não são. Se você ligar a TV do nada e passar um desses desenhos, você vai saber que desenho que é só por ver os traços dos personagens. Você vai reconhecer, esse personagem aí é do Simpsons, ou esse é do Gumball, e etc. Se você colocasse Gumball, por exemplo, dentro de Simpsons, aquilo não ia ser convincente, porque a técnica de desenho seria diferente para ambos. Não dá pra colocar personagem de Minecraft em PUBG nem vice-versa, porque um seria mais quadrado e o outro mais real, então não daria, não casava. Então agora que a gente já viu todas as partes importantes, vamos para o desenho, galera, do nosso jogo que a gente estava fazendo. O programa que eu vou usar aqui é o Piskel. Ele você pode usar até pela internet, pelo navegador, você pode baixar uma versão executável, também tem uma versão que você pode baixar pela loja do Windows até. Então eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para você instalar. Eu não vou nem fazer tutorial de como instalar porque é muito simples, galera. Você não precisa nem instalar para poder usar na internet, por exemplo.
E eu vou mostrar aqui as ferramentas mais importantes, como a gente estava comentando, que é a resolução, onde a gente vê a resolução do nosso projeto. Aqui, ó, nessa ferramenta que chama Resize. Aqui, galera, a gente vai colocar o nosso width, que é a nossa largura, e o nosso weight, que é a nossa altura. Aqui, galera, eu vou abrir o projeto que a gente fez na última aula. E aqui a gente tem a nossa base, nosso level design. Então a gente tem que seguir essa regra aqui. Como dito, a nossa escala é 32 pixels e o nosso personagem ocupa um quadradinho inteiro. Ou seja, ele tem que ter 32 por 32 pixels. Se aqui fosse 64 pixels, seria diferente. Se o nosso personagem fosse dois bloquinhos, um tipo um em cima do outro, seria 64 pixels de altura e 32 pixels de largura, galera. Então vamos fazer isso aqui no nosso programinha de desenho. Como o nosso já tem 32 por 32 pixels, eu vou deixar aqui já como já está feito. Se fosse mais, eu mudaria aqui, por exemplo. Se fosse 64 de altura, eu colocaria aqui a altura de 64 pixels. Ele ia ficar mais grandinho, mais esticadinho para cima. Mas eu vou deixar 32 por 32 pixels porque é a nossa resolução padrão. Ok, eu tenho que desenhar agora o nosso personagem aqui dentro desse padrão. É recomendável que eu aproveite o máximo de espaço possível aqui. Então vamos lá. Eu vou começar com um círculo, já que o nosso personagem teoricamente é um círculo. Vou fazer uma ferramenta de círculo ocupando o máximo de espaço possível dentro desse quadrado de 32 pixels de altura e 32 pixels de largura. E agora vamos pintar essa bolinha aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui. Interessante. Quero que ela seja azul, né? Porque nossa bolinha lá estava azul. Pintar ela de... Ops, pintei de preto. Vou pegar o azul direito aqui. Ok, pintei de azul, vou fazer uma carinha nela aqui, eu vou desenhar. Vou pegar aqui um azul mais claro para fazer meio que um degradê, dar um efeito de luz aqui em cima. Isso é bem usado na pixel art, que é esse luz e sombra, mais ou menos. Eu estou fazendo um desenho bem rápido, galera, só para poder demonstrar mesmo o essencial do programa, a base de tudo para aprender. Não é uma aula de pixel art, é uma aula de como usar seu dom de desenho para jogos. Tá, esse aqui tá horrível. Eu vou dar um jeito nesse desenho aqui e eu volto com o tutorial. E ok, galera, está feito o nosso primeiro desenho. Eu melhorei bastante aqui, dei uma detalhada melhorzinha aqui e tá convincente agora, tá mais bonitinho. Eu usei sombreamento, né, em parte em cima mais clara, embaixo mais escuro. E eu vou salvar o nosso desenho agora, galera. Vou esperar carregar aqui, eu vou criar, galera, uma pasta para salvar ele. É sempre que nós organizemos o nosso projeto em pastas. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente desenhar, salva numa pasta, na mesma pasta, dentro da mesma pasta. Se tiver, tipo, diversos, muita coisa, muito personagem, você salva, tipo, sprite, salva pasta de personagens, pasta de cenário, pasta de objetos, entendeu? Sempre organize seu projeto, porque isso é importante para você não se perder depois de ter dado muita coisa, senão fica aquela bagunça, um monte de coisa no mesmo lugar ou espalhado e você se perde e acaba não conseguindo finalizar o seu projeto decentemente. Eu vou colocar aqui o nome de personagem e vou colocar nessa pasta sprites que eu criei nessa pasta do nosso primeiro jogo, galera. Tudo organizado, vou salvar aqui. E agora vamos desenhar o nosso inimigo, galera. Vamos ver aqui no nosso level design. Nosso inimigo está representado como um triângulo, mas eu usei um triângulo para representar o inimigo. Não significa que o nosso inimigo é um triângulo, significa que esse triângulo é só para representar que naquele lugar tem um inimigo. E esse inimigo, como dizem no nosso level design, tem que ter 32 por 32 pixels de altura e largura. Porque o nosso inimigo lá ocupa um quadradinho inteiro, então se um quadradinho tem 2 pixels, eu criei aqui um novo projeto. E vamos começar a desenhar nosso inimigo. E pro nosso inimigo, galera, eu usei o mesmo desenho do personagem, só que mudei as cores. Pintei de vermelho agora, pintei o sombreamento de vermelho e tal. Vou fazer uma sobrancelha aqui nele pra ficar melhor ainda, nosso inimigo. E pro nosso inimigo, galera, eu usei o mesmo desenho do personagem, só que mudei as cores. Pintei de vermelho agora, pintei o sombreamento de vermelho e tal. Vou fazer uma sobrancelha aqui nele pra ficar melhor ainda, nosso inimigo.
E agora eu vou salvar nosso inimigo junto com o nosso personagem, vou dar o nome dele de inimigo e vou salvar. E ok, galera, está pronto aí o nosso primeiro inimigo e agora nós temos que desenhar o nosso bloco, galera. Temos aqui a parede e nós temos que fazer um bloco para poder preencher essa parede. Eu vou fazer um bloco de 2x2 pixels e a ideia é que ele se junte com outros. Vou criar aqui um novo projeto. As ferramentas do Piskel, galera, é igual do Paint, se você parar para ver, é mesmo clássico, lápis, a lata de tinta, borracha, o quadrado, triângulo, etc. Vou pintar aqui todo o quadrado de cinza, que vai ser a cor predominante do nossa plataforma, e eu vou começar a dar um sombreamento aqui. Eu vou criar aqui vários quadrados, um dentro do outro, que vai deixando mais clara a cor, para dar uma sensação meio de degradê. Vou colocando um aqui, um pouquinho mais claro agora, dentro do outro. Ops, peguei uma cor muito parecida com a outra, não está aparecendo. Mais claro. Ok, ficou até mais claro que o outro. Eu vou fazer esse mais claro dentro e vou pintar tudo dentro desse mais claro da mesma cor que ele. Aí fica esse degradêzinho legal. Agora eu vou pegar o nosso lápis e fazer uns rachadinhos para dar uma sensação de mais envelhecido, sei lá, de mais de pedra mesmo, sabe? A ideia é que um desses, tipo, esses aqui seja igual aos outros, todos vão ser iguais. Eu vou usar o mesmo desenho na parede e vou colocar um do lado do outro para poder formar a nossa paredinha. Até preencher todo o desenho aqui. E agora, galera, eu vou salvar nosso desenho. Vou dar o nome dele de sólido parede, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Sólido parede. Isso. Ok, salvo e está feito todos os desenhos do nosso jogo, galera. Na próxima aula a gente vai literalmente colocar tudo isso aqui para funcionar. A gente vai fazer essa bagaça se mexer, o nosso inimigo se mexer, nós mexer nosso inimigo com o teclado, fazer as paredes e tal, ele encostar na parede e não poder passar por ela. E tudo isso na nossa quarta-feira agora, galera. A gente vai ter essa aula mexendo na engine. A primeira aula de programação, a gente vai usar Godot, que é o nome do programa. Vou ensinar vocês a instalar, mexer e tal. E a gente vai fazer tudo isso aqui funcionar, galera. Vamos dar vida a esses desenhos. Então, galera, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Não esqueça disso, ative o sininho para poder receber novas notificações. E até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus.